Olá, turma, tudo bem? Agora iremos abordar a parte 2 desse questionário em que tem maior ênfase em Bandura e PIOS, da Gestalt Terapia, Bandura, da aprendizagem social. Muito bem, né, gente? Vamos lá para a sexta questão. O que é modelagem na visão de Bandura, aprendizagem social? Vamos lá. Bandura tem um pouco da linha comportamentalista, tanto é que ele não nega as visões do behaviorismo de Skinner, mas ele vai perceber que as mudanças do comportamento não deveriam ser apenas focadas na questão do reforço ou punição, como dizia Skinner. O Bandura vai perceber uma coisa muito importante, que nem vocês falaram durante as aulas. A gente só aprende com as experiências. Vocês mataram a charada quando muitos na sala dizem não. Tá, se a gente não aprende com as experiências, a gente aprende como? Muitas pessoas responderam por meio da observação. Parabéns, é isso mesmo. A visão de Bandura é sobre isso. Bandura, ele vai perceber que a mudança do nosso comportamento não se baseia apenas nas nossas experiências. Se observa também na observação que nós temos das pessoas que nos servem de modelos. Por isso que, qual é o significado da palavra modelagem? É a mudança de comportamento através da observação de modelos que faz com que a gente tenha um desempenho próprio neste próprio comportamento. O que quer dizer isso, né? Em outras palavras, quantas vezes o seu filho ou sua filha passou a ter um comportamento típico que muitas das vezes ela observou de ti, adulto, do professor ou de alguém e passou a utilizar aquele comportamento. Essa seria a visão da modelagem de Bandura. Por meio dos modelos, podemos fazer com que o comportamento do outro mude. Eu cheguei a dar um exemplo de um amigo que ele é do pensamento da Gestalt e ele trabalha muito com a ideia da percepção. Mas vamos pegar o exemplo de vida dele com base na modelagem de Bandura. Além dele ser psicólogo, ele é professor de karatê. E ele colocou a atividade do karatê numa escola, né, junto com outros professores. De primeira leva, a escola ficou muito preocupada, acreditando que pelo fato de ensinar uma arte marcial poderia provocar o aumento dos casos de violência e agressividade dos alunos por aprenderem o karatê. Era uma preocupação. É lógica essa preocupação? Sim, tem uma lógica, né? Porque estamos o quê? Formando um corpo para ter uma utilização de uma batalha, de uma luta, né? Muito bem. O que chamou-se a atenção na experiência do meu amigo, que baseava-se muito na ideia da Gestalt, com a ideia da percepção, é que ele dizia da seguinte maneira, que, por incrível que pareça, todos os alunos que realmente se empenharam nas atividades do Karatê, realmente estavam envolvidos com o Karatê, houve da parte desses jovens praticamente um fim, vamos dizer assim, na linguagem mais behaviorista, né? É, a extinção de comportamentos típicos de violência e agressão. Quem mais causava problemas de desafiar a autoridade, procurar briga e tudo mais, eram justamente os alunos que não eram matriculados nas aulas de karatê. Então, o que nós podemos deduzir aí? Que a entrada do curso de karatê, que a princípio era focado na ideia da defesa pessoal, também causou a estes alunos, a esses jovens, a modelagem, no sentido de que, além deles estarem assistindo, aprendendo as técnicas de karatê dos seus professores karatecas, eles também adotaram modelos de comportamento no dia a dia destes professores, porque esses mesmos professores de karatê eram os mesmos que estavam na sala de aula, eram os mesmos que faziam aulas, eram os mesmos que respeitavam as pessoas, não desafiavam. Então, com certeza, estes jovens reparavam também na conduta dentro e fora dos seus professores que adotaram como modelos na vida deles. Então tornou-se o quê? Uma aprendizagem
social. Beleza? Além da aprendizagem social, que de um certo modo existe uma pegada aqui mais behaviorista, né, de estímulo e resposta, Bandura vai ter um pensamento muito distinto do Skinner, porque enquanto Skinner foca bastante no evento privado, no evento público, né, porque ele acreditava que tudo que envolve o privado não tem como você deduzir ou mensurar, e sim o público. Ou seja, não é que o Skinner negasse cognição, sentimento, nada disso, não é isso. Mas ele declarava que tudo isso é evento privado. Não temos como mensurar ou declarar ou organizar uma ideia de evento privado. Isso que o Skinner mais defendia. O Bandura, por sua vez, ele vai pensar diferente. Apesar dele concordar com a questão da relação ambiente, o Bandura também flerta. Ele faz um trabalho entre relação ambiental com cognição. O que é cognição, gente? Aquele funcionamento mental psíquico que busca encontrar soluções, busca pensar em formas de poder resolver sua vida, mede situações, avalia as coisas, não só para si mesmo, mas também em relação às pessoas. Então, quando o Bandura trabalha a ideia da cognição junto com essa relação ambiental, ele vai colocar duas coisas que acontecem em nós mesmos, através da modelagem. A ideia do auto-reforço e a ideia da autoeficácia. O que é auto-reforço? É toda avaliação, seja de reforço ou punição, que aplicamos em nós mesmos quando reconhecemos e avaliamos nosso próprio desempenho comportamental. O que quer dizer isso? Quem já assistiu alguns momentos dos esportes, que nós tivemos agora as Olimpíadas, percebemos que alguns atletas, eles têm uma característica de quando eles terminam de executar uma determinada atividade, eles banjam uma alegria ou uma cara que você percebe assim de maneira pública, uma cara de decepção por si mesmo, né? Porque eles estão se autoavaliando, eles estão se autodeclarando e percebendo se fizeram uma execução correta de uma atividade que eles estão em competição para poder alcançar medalha, né? Às vezes não precisa nem sequer da avaliação do juiz. Eles mesmos já percebem neles, em si próprios que não fizeram o suficiente. Outras vezes fizeram mais que o suficiente. Tanto é que isso é o que o Bandura coloca, né? A ideia de autorreforço. Você se auto-avaliar. Seja reconhecendo em si mesmo e dando uma gratificação a ti mesmo, como uma comemoração por ter feito a execução boa, ou você se auto-julgar, se auto-reclamar, porque você percebeu que fez uma execução não muito boa. Ok? Isso é a ideia do auto-reforço. Além do auto-reforço que envolve a questão de cognitiva de autoavaliação, de autoavaliação do seu desempenho, Bandura ele também coloca o que? A ideia de autoeficácia. Da maneira em que nós nos avaliamos e reconhecemos nossos empenhos, também estamos trabalhando também nosso quê? Nossa maneira de nós nos darmos valor a nós mesmos. Se um exemplo, né? Estava vendo, né? Um caso de uma pessoa com quem eu já trabalhei, que pela primeira vez, ao conseguir reconhecer que fez um bom trabalho, eu consegui fazer tal trabalho, eu fiz muito bem um bom trabalho, eu me esforcei tanto ao ponto de conseguir o, o que eu tanto buscava. Tanto é que essa auto-reforço vinha essa pergunta, poxa, se eu sou bom em fazer esse trabalho aqui, eu com certeza sou muito bom para fazer outros trabalhos. Olha a ideia da autoeficácia. Essa ideia de você estar se dando o quê? Uma crença, um acreditar em si mesmo, como uma forma de você se acreditar tanto ao ponto de dar valor a ti mesmo, ao ponto de acreditar que pode fazer outras tarefas. Então você pode se empenhar muito mais para o quê?
para você ter uma mudança mais significativa na sua vida. Essa é a visão, vamos dizer assim, que podemos restringir mais da cognição para este questionário da visão de Bandura. Enquanto um envolve um auto-reforço, um auto-julgamento do seu desempenho de comportamento, nós aqui temos o que? Uma autoavaliação do quanto você se acredita em fazer aquilo. Por exemplo mesmo, quantos de vocês, à medida que estão fazendo o curso, estão cada vez mais se provando, se dando ao desafio, às vezes não é fácil fazer determinados trabalhos, determinadas provas, mas ao vocês conquistarem alguns resultados e vocês também reconhecerem o resultado que vocês estão aprendendo, vocês cada vez mais se acreditam, cada vez mais que dá para conseguir, sim, ter uma formação em psicologia. Isso é a ideia da autoeficácia do Bandura. Ok, gente? Vamos agora para passar para Pius, tá? Para Pius. Pius, da visão da Gestalt terapia. Pius acreditava que todo ser humano deveria buscar seu crescimento psicológico e assim alcançar e manter a conscientização. Lembrem, né, gente? Pius, apesar dele ter vindo da escola da psicanálise, ele colocava muito a ênfase também no trabalho da consciência, da conscientização presente na vida da pessoa, diferente da visão que ele percebia do Freud, que era muito focado apenas no objeto da psicanálise, que é o inconsciente. Para o Pius, o importante é a conscientização. Quer dizer que Pius anula, nega o inconsciente? Não é isso. Por meio da conscientização, pode-se compreender da melhor maneira possível como funciona o nosso inconsciente e, claro, com foco no crescimento psicológico. Algo que, da visão de Freud, não se tinha. Ok? Sobre a conscientização, o Pius considera 3 conceitos para esse alcance: o organismo como um todo, a ênfase no aqui e agora e a preponderância do como, sobre e porquê. Explique cada um dos 3. Mais uma vez, a postura de Pius, logo, ele só serve de dicotomia à visão da psicanálise, né? Como falei, a conscientização dele faz com que o posicionamento de Pius logo é um discordar envolvendo a psicanálise. Mais uma vez, é um outro teórico que não trabalhou com a ideia da personalidade, mas pelo fato dele falar sobre a conscientização, a crença do crescimento psicológico, tudo isso, na visão de Pio, na visão das pessoas que acreditam no trabalho da teoria da personalidade, é muito importante, porque isso aqui tem a ver com o quê? Com maturidade, né? Tem a ver com amadurecimento, tem a ver com as mudanças do nosso perfil de viver a vida, que não deixa de ser o quê? Uma forma de você se assumir na sua vida e diante do mundo, que envolve um pouco do olhar de uma maneira de interpretar a personalidade. Possa ser que algum de vocês não acredite nisso. Tudo bem, vamos respeitar. Mas a questão aqui é que há uma consideração sobre este olhar. Então vamos lá. Dos 3, né? Organismo como um todo. Como volto a dizer, algumas escolas da medicina, da filosofia, da psicologia, sempre fez a questão de separar mente e corpo, mente e corpo, mente e corpo. Pius, ele não acredita, não concorda com isso. O organismo é único e ele é um todo. Por quê? De acordo com a visão dele da Gestalt sobre a ideia da, da percepção, o todo é mais do que a soma das partes. Ou seja, quando nós pensamos no organismo como um todo, o Pius está convidando que nós temos que ver nosso organismo, a nossa mente, nosso cabelo, nossa cabeça, nosso dedo do pé, a unha do dedo mindinho, como partes que integram e são integrantes a nós. Então a gente não pode nos ver de maneira separada. Tanto é que na visão dele, ainda mais de atendimento clínico, nós temos que reparar muito como é que está a respiração do nosso paciente. Às vezes percebemos que o paciente está nervoso só com a maneira como está se movimentando em corpo. O corpo manifesta uma coloração mais avermelhada, a pessoa está mais agitada, a respiração está diferente. Esse é
o organismo como um todo. Não basta apenas focar na maneira como, no que a pessoa fala, mas a maneira como ela diz as coisas, a maneira como ela dá uma pisada, a maneira como ela está em manifesto, ou até mesmo, como eu falei para vocês, como a pessoa se assume diante de si mesmo no espelho. Tem aquela pessoa que se arruma mais, tem aquela pessoa que se arruma menos, tem aquela pessoa que começa apresentando ao mundo porque escolheu aquela tatuagem. Ou seja, é uma coisa muito bem integrada, ok, pessoal? O organismo como um todo. E se a gente pegar para um lado mais orgânico, quantas vezes a gente está trabalhando com a ideia da acupuntura? E na acupuntura, a gente, ao espetar uma determinada região do corpo, tipo, vamos dizer que eu usei uma agulha que espeta uma parte da minha orelha, na verdade, para atingir, desinflamar e recuperar meu órgão interno como o fígado. Ou seja, uma coisa está ligada à outra, ok? Organismo como um todo. ênfase no aqui e agora. A posicionamento de Peirce tem a ver com a dicotomia, o discordar na visão freudiana. Enquanto Freud, no trabalho da psicanálise, foca bastante na questão do inconsciente, a ênfase do aqui e agora seria o quê? Como eu pretendo ter uma conscientização apenas olhando o passado se ele já passou? Vamos ver quais são as sensações, as percepções que eu tenho na minha vida no aqui e agora que vai ter a manifestação inconsciente. Se eu trabalho o meu presente, eu já estou muito bem resolvendo coisas que foram abertas do meu passado. Mas também, a partir do momento que eu também trabalho o meu aqui e agora, meu presente, eu estou fazendo um trabalho melhor para um futuro, mesmo que incerto, mas seguro, ou de crescimento, de conscientização, de crescimento psicológico. O Pius, ele fala que a pessoa que não tem consciência de si mesma, ou ela está muito focada no... Coloca aqui junto, né? Para poder facilitar melhor. Muito no passado, ou muito para o futuro, mas não para o presente. Então, a pessoa que está adiante tem uma conscientização do seu presente, no aqui e agora, nas sensações que ela tem, nas ideias que ela tem, do que ela precisa perceber e crescer, é uma pessoa que está em estado de conscientização e manutenção dessa conscientização. Ok? Pegar esse aqui o todo aqui. Mas se bem que é tudo geral, né? Não deixa ser o. Tudo isso engloba um todo, né? A preponderância do como, sobre e porquê. Envolve tudo isso aqui. A questão da preponderância do como, sobre e porquê se trata das sensações que o Peirce percebe de que, diferente da psicanálise, a Gestalt vai tentar trabalhar muito com como você entende as coisas, como você percebe as coisas, mesmo que as causas tenham sido do passado. Enquanto a psicanálise, na visão de Peirce, foca bastante no porquê, no porquê, no porquê, nas causas vindas do passado, como o complexo de Édipo, né? Você é um adulto de 30 anos, mas está lá lembrando de situações do passado vindo do pai, da mãe na sua infância, ou a situação oral, a fase anal, a fase fálica. O Pius ele coloca que tem que ter uma preponderância sobre isso para poder não deixar de esquecer que existe um presente, mas o presente em qual tempo, no como está seu estado, sobre o que você está se incomodando e por quê. Os três conceitos sobre uma ideia de sensação presente. É como um caso que eu estou trabalhando, né? Uma das pessoas que eu trabalho hoje tem estado muito ansioso, né? Muito ansioso, muito ansioso. E é uma questão de aqui agora, por quê? Porque além de envolver um pouco de um simbólico, já que você sabe que eu trabalho muito com a ideia da psicanálise, né? Muito uma questão de simbólico que tem um porquê inconsciente. Não adianta apenas ter uma olhada do porquê inconsciente se ao menos a gente não entender e tentar entender
Qual é a sensação? Tá lá a pessoa agoniada, incomodada, que é do louco para poder resolver as coisas, tal, porque não tá às claras com a consciência do que está acontecendo, né? Tá incomodado por uma coisa, tá incomodado por outra coisa, mas não tem uma ideia do porquê, nem tem uma dificuldade de saber como e sobre o quê. E aí, nesse trabalho de encontro, né, que é a visão do Pius, se trata de um encontro, tem a ênfase no aqui e agora, a pessoa se sente presente, o problema é agora, entende que o organismo como um todo, porque percebe que manifesta no corpo, né, manifesta no jeito de respirar, no jeito de como está indo para a pele, no jeito disso, que está sem dormir direito e tudo mais, mas tem uma dificuldade no como e sobre, e envolvendo até mesmo porquê. Eu até aqui, no encontro comigo, tal, apontamos e olha, eu acho que o problema está aqui, ó, nessa situação que tu está passando no momento, só que você está fechando os olhos para isso. O que é que esse fechar os olhos é um alertar para que abra os olhos para você poder saber o que tem que fazer. O que eu estou procurando provocar na pessoa é o quê? Conscientização, ok? Ou seja, esses três juntos fazem parte do alcance da conscientização. O organismo como um todo, ênfase no aqui e agora, a preponderância do como, sobre e porquê, ok? Pius reconheceu que algumas pessoas não buscam crescimento psicológico e alguns obstáculos impedem tal crescimento. Ou seja, as pessoas não buscam, foi até mal formulado aqui, as pessoas não buscam e aquelas que buscam, que são os casos dos neuróticos, se deparam com obstáculos nesse crescimento. Quais são os obstáculos que o Pius considera e os explique? Vamos lá, gente. Lembra? É introjeção, projeção, confluência, retroflexão. Introjeção é aquela pessoa que introjeta para si os desejos que o outro quer dela. Se uma pessoa introjeta os desejos que o outro quer dela, ela só vai atender ao quê? Os desejos do outro. E qual é a dificuldade do crescimento nessa situação? É quando a pessoa não se reconhece o suficiente para saber qual é o desejo dela e qual é o desejo do outro. O que é que ela sente e o que é que o outro quer que ela sinta. É daí que um dos processos de uma conscientização é você também ter o alcance da sua autoidentificação, sua identidade. Só que como é que você vai alcançar a conscientização, o crescimento psicológico, se você apenas introjeta e tem uma dificuldade de saber o que é teu e o que é do outro? Beleza? Para toda a introjeção, há o para fora, né? A projeção, que é o quê? Responsabilizar tudo sobre o outro e nada sobre si mesmo. Como é que pretendemos ter um crescimento psicológico se não aprendemos a ter uma responsabilidade da nossa vida por nós mesmos? E é justamente esse o ponto. A projeção é uma maneira de quê? Eu acusar, responsabilizar apenas o outro. Apenas o outro. E não ter um momento de pensar qual é a minha participação por isso está acontecendo. Ok? Confluência. A pessoa que não sabe o limite do encontro. Lembra que nas aulas de Gestalt, terapia, Pius, ele falava que nossa conscientização tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com o quanto nós temos de experiências. Para a gente alcançar mais experiências, precisamos do encontro com as pessoas. Ele diz o seguinte, que nós vivemos sobre encontros.
Mas todo encontro tem limite. Esse limite seria o quê? A maneira de eu me aproximar e me aproximar era um encontro, não, era sobre encontro, o limite é o encontro e desencontro entre pessoas. Lembra que o Pius ele fala muito dessa importância do limite, que vivemos sobre encontro e temos que tomar conta da nossa própria vida? Então, o limite seria o quê? Eu saber até onde vamos na relação, até onde o outro tem que ir na relação, até onde tem que ter aproximação, mas também tem que reconhecer que existe também um fim, para depois ter novos encontros. Pius, ele aponta que a pessoa que vive na neurose, ele tem uma dificuldade dessa ideia do limite por conta da confluência. Aquela pessoa que ou ela se isola demais e nega o encontro, ou ela se aproxima demais do outro ao ponto de fazer as duas vidas serem uma só. Ou seja, o que ele quer apontar nisso aqui? A falta de ideia do limite. Como é que você quer ter uma conscientização, um crescimento próprio se você não tem ou não respeita a ti mesmo e ao outro na ideia do limite desse encontro? Retroflexão é um tipo de defesa que a pessoa, vamos dizer assim, vamos dizer aqui de uma maneira bem, é, de um jeito bem, como posso falar assim, de um jeito bem coloquial, a pessoa vive no toma lá da cá. Toma lá, dá cá. O que quer dizer isso? Muitas das vezes, para o nosso crescimento acontecer, a gente tem que ter um pouco, sim, de parar para refletir, parar para pensar no que o outro nos diz, no que o outro nos vivenciou, no que o outro nos experimenta, ou que a gente experimenta nesse encontro ou na vida, na conscientização, e ter muito que um encontro com nós mesmos, mas também ter um encontro com nossos sentimentos, que pode ser o quê? Tanto de coisas harmoniosas como também de coisas dolorosas. Crescer não é fácil. E uma das formas de crescimento é passar pelas dores. O que o Pio está querendo dizer é o seguinte, que há pessoas que têm uma dificuldade com esse crescimento porque elas não buscam esse momento de reflexão. Elas vivem muito no estado de ato reflexo, não para poder pensar, já rebate, nega a si mesma, ou já aceita muito fácil as coisas, sem ao menos parar para poder se conscientizar do porquê algumas coisas acontecem com a própria vida dela. Ok? Beleza, pessoal? Praticamente são esses quatro: introjeção, projeção, retroflexão. Para ficar melhor a retroflexão, para não ficar muito perdido, deixa eu aqui dar uma olhada aqui rápida aqui, para poder não deixar vocês na mão. Retroflexão. Ah, pronto, é isso mesmo que eu falei. O quarto mecanismo neurótico é a retroflexão. Retroflexão significa literalmente voltar-se de forma ríspida contra. Indivíduos retroflexores voltam-se contra si mesmos contra si mesmos. E ao invés de dirigir suas energias para a mudança e manipulação de seu meio ambiente, dirige essas energias para si próprios. Pronto, gente. Me equivoquei. Perdão. Retroflexão. A pessoa não coloca sua energia em prática na mudança do ambiente, ok? E apenas voltam para si mesmas. Dividem-se e tornam-se sujeitos e objetos de todas suas ações. São o alvo do seu comportamento. É aquela pessoa que não faz por onde. Ela apenas joga para si mesma a sua energia, tornando-se objeto e sujeito daquela mesma ação energética. Ou seja, o que é o ideal de objeto? Devia ser o quê? O ambiente. Como seria o quê? O trabalho, um trabalho seja acadêmico, um trabalho educativo, estudar,
um fazer exercício, um viajar, ok? Ou participar de algum evento. Praticamente seria isso, gente. Deixa só eu dar uma olhada aqui em outro ponto. Eu vou fazer aqui o 3 para uma outra questão que eu não coloquei, tá? Vou lançar aqui rapidinho.